Boa noite a todos. É com uma imensa alegria que eu estou aqui hoje, né? O convite que transcendeu lá da equipe Comerge e veio pousando aqui em Saquarema. E é emocionante até a chegada aqui, né? Que a gente desce ali a colina e vê essa casa tão iluminada. Quando eu olhei assim, na esquina o GPS falou assim: você chegou. Eu falei: não cheguei porque é lá naquela casa, tenho certeza. Eu não tinha vindo aqui ainda, mas a luz que resplandecia, né, faz a gente chegar com tranquilidade. Bom, meus irmãos, nessa noite eu vou compartilhar com vocês esse estudo, a mediunidade na juventude. E esse estudo, ele nasceu de um seminário que nós realizamos lá no 34º CEU, lá em Cabo Frio. E na ocasião desse seminário, nós dividimos o tema mediunidade de uma forma clara, objetiva, sem muitos rodeios, como o espiritismo também deve ser, né, assim, direto. E lá nós dividimos a temática entre como que a gente percebe a mediunidade na infância, na juventude e na vida adulta, como que a casa espírita, com o objetivo da gente se nutrir de informações de como que a casa espírita passa a ser um porto seguro para o médium, de como que essa ferramenta, que é o espiritismo em nossas vidas, vai nos ajudar em cada fase da nossa vida e também ajudar a gente a auxiliar outras pessoas, né? Que porventura estão passando por essa experimentação que é a mediunidade. Bom, antes da gente começar, eu queria aqui apresentar a nossa casa espírita, para caso vocês tenham conhecido lá em Cabo Frio, no Jardim Esperança, que queira visitar uma casa, né? E a gente sempre divulga os nossos trabalhos lá. A nossa casa, Ceareiros do Bem, ela fica no Jardim Esperança. E tem lá 3 dias de atividade. Na terça-feira, nós temos o estudo sistematizado, né, do Evangelho. E temos também, na quinta-feira, a palestra pública. E aos sábados, a evangelização infantil, junto com a mocidade. Bom, iniciando então a temática de hoje, a gente começa com essa pergunta, né? Com que idade? É uma pergunta reflexiva, mas quem se sentir à vontade de responder, ou na curiosidade de responder, pode responder, tá? A gente pode interagir. Com que idade começamos a sofrer ou vivenciar a influência dos espíritos? Alguém arrisca? Desde que a gente nasce. E adulto. Não existe uma E será que a gente tem mais ou menos influência espiritual em algum momento do nosso projeto, né, de reencarnação, de encontros encarnados, desencarnados? Dizem que até 7 anos, né? Fica mais autorado. Será que depois dá uma acalmada, gente? Não sei. Eu acho que é muito pessoal isso. Bom, certamente, né, vocês gabaritaram a pergunta e a gente realmente começa a ser a influência espiritual a todo momento. Porque a gente parte do princípio que nós somos um espírito, né? E o nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. Então é mais comum que a gente converse com espíritos do que com encarnados. Por isso que a gente não conversa com as coisas materiais, né? A gente conversa de espírito para espírito, estando encarnado ou desencarnado. Para quem está começando a se apropriar das leituras, a gente tem uma pequena divisão, assim, que é só um norte, né? Que é de quando que eu vou falar espírito, quando que eu vou falar alma. É claro que é a mesma coisa, né? São a mesma coisa, espírito e alma é a mesma coisa.
Só que a gente acaba usando uma diferença assim, para a gente, né, seguir com o estudo de hoje. A alma é o espírito na condição de encarnado. Né? Eu sou uma alma, estou encarnada. E os espíritos na condição de desencarnado. Então, quando a gente trata de influência espiritual, a gente está falando da influência que nós sofremos enquanto estamos encarnados nos espíritos que estão desencarnados. Mas não é uma segurança de que a gente é influenciado também de encarnado para encarnado. Se não fosse assim, a gente não aprenderia nada, porque aprender é uma influência. Né? A gente não se vestiria de uma forma A ou B ou C por ter ali uma influência de alguém que, como dizem, né, ditou a moda. Então a gente tem o tempo todo uma influência. Claro que quando a gente está na fase adulta, a gente, ou deveria, né, perceber mais essa influência e já saber, já estar um pouco mais pacificado sobre o que eu quero, sobre o que me faz bem, sobre os ambientes que eu vou frequentar, sobre as músicas que eu vou ouvir, né, sobre as escolhas que eu quero fazer. Mas isso é amadurecido e isso cresce. E quanto mais informação a gente tem para definir o que é o que me faz bem, mais fácil vai ficar a minha trajetória reencarnatória. Não quer dizer que vai ficar fácil de não ter nenhum tipo de problema. Porque isso a gente já sabe que não é bem assim. Problemas vão acontecer, os momentos de tristeza, os momentos de enfrentar grandes desafios, pequenos desafios, vão acontecer. Só que o que vai mudar é o que a gente tem ao nosso dispor para encarar e entender como que está aquele ambiente. E aí, tem uma coisa que acontece quando a gente se torna adulto, que parece que a gente esquece as outras fases, né? A gente passa a ter um portfólio, a gente passa a ter uma caixa de ferramentas com quase todas as ferramentas para vários tipos de problemas. E aí a gente se depara com um jovem que tem, né, cerca de 10 ou 15% das ferramentas que eu já tenho sendo adulto. E eu ignoro que eu estive nesse lugar. Né? A gente só costuma se lembrar da juventude quando a gente vê um jovem fazendo algo muito parecido com o que a gente fez. A gente tem que segurar, né, para poder conduzir ali alguma questão, mas quando aquela conversa acaba, a primeira coisa que a gente faz é lembrar, poxa, quando eu era jovem eu enfrentei algo parecido. Porque por mais que a gente tenha no popular falando que hoje a juventude está diferente, hoje os problemas são outros, hoje os desafios são outros, será que são muito diferentes? Será que são muito distantes daquilo que a gente passou na nossa juventude? E aí, como bom espírita, a gente sabe que o espiritismo é feito de ciência, filosofia e religião. Então, para eu compreender, ou para ajudar, né, no caso que a gente tem aqui jovens assistindo essa palestra também, quanto mais eu entendo o que está acontecendo com o meu corpo físico, que influencia, né, está diretamente ligado ao meu estado espiritual, ao meu estado de humor, ao meu estado de sentimento, toda mudança que esse corpo carnal está sofrendo e desenvolvendo vai me ajudar a ter ferramentas de entender qual é o meu eu e qual não, e o que não é, o que está diferente de mim, para eu poder entender se o que eu estou passando agora, do que eu realmente estou precisando. E é essa conversa que a gente teve lá no seminário, e é isso que a gente trouxe para cá nessa noite. Então, recorrendo a Jean Piaget, né, que foi um psicólogo, ele estudou desenvolvimento humano. E aí eu trouxe a fala dele sobre essa parte da puberdade. O que acontece com o corpo físico, né? E ele vai dizer assim:
ele vai definir o estado de puberdade como a fase das operações formais. Quem aqui já ouviu essa frase assim? Eu sei. Quem já usou essa frase? A gente usa muito, né? Até a gente começa com 12 e termina com 60, dizendo assim, eu sei. Porque a gente está desenvolvendo, a gente está criando, a gente está se afirmando. Então, o estado de puberdade para Piaget, para o Piaget, ele começava aos 12 anos. Para outros estudiosos, eles vão começar um pouco antes. Para as meninas, bem antes. A partir de 9 ou 10 anos, as meninas já estão aspirando à puberdade. E os meninos, um pouco depois, 11, 12 anos. Né? Como sempre, as meninas são adiantadas, chegam na hora, né? Querem também, acabam chegando também mais cedo na puberdade. E aí a afirmação é o que eu gosto de comer, o paladar muda com muita facilidade, né? Se o que comia antes, sobre a influência dos pais, né? Ali da infância, já não vai comer, vai querer comer outras coisas, vai querer ouvir outras músicas. E aí começam pequenos conflitos. Por quê? Aquele ser humaninho, né, que estava antes aí no meu colinho, agarradinho, tranquilo, agora de um jeito diferente. Ele tem as afirmações dele, tem as ideias, e nem sempre esse conflito ele é sadio, porque ele faz parte do desenvolvimento. A gente precisa ter conflitos de ideias para crescer. É igual bater claras em neve, né? A gente bate, 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 até ela crescer, crescer, crescer e ficar bem lisinha, bem, né, bem grandona. Então, o conflito de ideias ele é interessante, ele tem que acontecer. Porque quando você é um sujeito só passivo, você vai ser passivo também da influência de quem você não está vendo. Porque você, qualquer coisa, você vai ser jogado para lá, para cá, e vai demorar ainda mais a afirmar assim, não, na verdade eu sou a Márcia, eu gosto de me vestir desse jeito, eu até gosto do espiritismo, onde minha mãe me levou desde criança, mas eu tenho curiosidade de conhecer outras religiões, e como que se dá essa conversa. Será que é da doutrina impedir essa conversação, né? Não é essa liberdade. Aliás, o livre-arbítrio, né? A preferência por aceitar o livre-arbítrio é o que conquista muitos espíritos, né? Muitos de nós viemos para cá com isso, só que a gente é quase uma cilada. A gente fala assim, não, que no espiritismo pode tudo. Aí a gente ganha o livro dos espíritos, ganha o evangelho e começa a ver que nem tudo me convém, mas é bom também. Então, a gente vai se reafirmando. Então, na adolescência, se ele tiver tido a sorte de conhecer uma religião, seja ela qual for, mesmo que passe um período até se dizendo ateu ou crendo em outras crenças, aquela semente vai estar lá. E quando ela precisar, quando essa pessoa precisar de recorrer a alguma coisa, que aí chega um momento que às vezes a gente cai nesse falou assim, só a fé. Agora estou completamente sem esperança e aí vou me agarrar em qualquer coisa ou preciso de alguma palavra que vai de encontro ao meu coração. E aí tem aquela semente, ela vai pensar assim, poxa, eu ia a algum lugar antes, na minha infância, ou eu vi uma música, eu fui num evento. Então vai ter aquela semelhança de que quando a coisa material não está dando conta, eu vou para o espiritual, eu vou para o alto, né? Eu busco a ajuda do alto. E aí, se eu tenho essa semente plantada, né, cultivada, vai ter ali uma diferença, vai ter uma ajuda. E aí, além, né, de eu estar ali afirmando, né, eu sou assim, criando as minhas próprias conexões, eu começo também a pensar sobre o futuro, sobre onde eu quero estar, em que lugar eu quero ocupar, o que eu quero aprimorar. E vai ter uma chuva de ideias, tendo influência ou não, essa chuva de ideias vai continuar. E aí, trazendo mais um ponto, né, mais um dado científico,
A neurocientista Sarah Jones, ela define o período da puberdade como sendo uma tempestade perfeita. Só quem é amante da natureza vai achar mesmo uma tempestade perfeita e vai entender o sentido da palavra. Como que é uma tempestade perfeita, gente? O que não falta numa tempestade? Chuva, vento, raio, trovão, barulho, né? Não é silencioso. Não é calmo. E não é para ser. E aí ela está dizendo, uma neurocientista que está dizendo assim, olha, se você está vendo que o seu adolescente está calmo, às vezes a gente fica calmo, né? Estou vendo os sorrisinhos lá atrás assim. Às vezes fica calmo, mas por dentro está calmo. É uma tempestade aqui dentro dele. E se está aqui dentro, e ela vai uma hora transparecer. Ela vai chegar, né? Vai para fora. E aí a gente está ali fazendo. O mais comum, o mais popular, os adolescentes estão em ebulição de hormônios. Né? As meninas estão ficando com traços mais de adulta, os meninos estão, uma hora fala com uma voz mais infantil, outra hora sai uma voz mais grossa, e ele fica com medo, né, de será que eu estou sendo desrespeitoso ou não? Né? Eu passei isso, eu tenho um afilhado de 14 anos. E aí eu estava conversando com ele me contando as coisas da escola, e aí de repente ele falou mais grosso e ele ficou com medo de eu brigar com ele. Ele achou assim, eu falei muito alto, né? Eu falei assim, calma, é assim mesmo, sua voz está mudando, pode continuar a história, né? Porque isso vai acontecendo e aí eles vão tentando, né, controlar essas mudanças, né? Algumas eles gostam, outras não gostam, e aí vai dando mais conflito. A gente cria muita sinapse nervosa. Eu estou no auge do meu padrão de conhecer e de aprender. Na puberdade eu posso aprender várias coisas ao mesmo tempo. Então eu vou aprender a cantar, eu vou aprender a tocar um instrumento, eu vou ler outro idioma, eu vou vou ler sobre outras culturas e vou conseguir conciliar isso, ou tentar conciliar isso com o que eu estou estudando na escola, o que eu estou aprendendo lá na mocidade. Então é uma mente em alta produção e um pouco confusa, um pouco atrapalhada sobre o que eu posso aprender, até onde eu posso chegar. E aí, junto disso, né, porque nada é separado, né, a gente vê que tudo é ao mesmo tempo, parece que não deu tempo. Assim, eu tive 7 anos para terminar de reencarnar, e aí depois eu tenho mais um período, né, da puberdade para eu aprender tudo de uma vez e me tornar adulto. É assim, uma chacoalhada, né, quase. Acontece a poda da massa cinzenta, que é o que eu vou acumular de informação. Então eu começo a tirar alguma coisa para que outras possam chegar. Então é quando eu deixo de gostar de algumas coisas que eu gostava lá na minha infância, por exemplo, algumas conexões, alguns filmes, algumas temáticas. E aí eu vou deixando aquilo de lado e vou criando, né, abrindo espaço, igual apagar a memória do telefone para ir baixando mais coisas. É o mesmo sentido. E diversos questionamentos sobre a vida, porque ele já cresceu demais e não é mais uma criança, né? A sociedade e a microsociedade, né? A família e fora, já vai cobrar daquele adolescente uma postura que não seja infantil, mas ao mesmo tempo ele também não pode fazer coisas de adulto. Então eu quero muita responsabilidade, mas sem nenhuma liberdade, mas sem nenhum tipo de consentimento. E aí eu fico ainda mais preso no, poxa, então o que eu posso fazer? Eu já posso vir da escola sozinho, mas eu ainda não posso ir sozinho viajar. O que eu consigo alcançar? O que é responsabilidade? O que eu vou conseguir, né, ter ali? Tudo. E tudo vai depender de muita conversa. Adolescente, vocês gostam de conversar, gente? Não, né? Olha lá. Uns fizeram assim, outros assim. E aí, do que a gente mais depende, a gente também não gosta, porque a gente não está querendo conversar. A gente tem o nosso tempo, né? O horário.
Eu falo assim, a gente aproveita, a criança, até 7 anos, ela fala enlouquecidamente. Ela aprendeu a falar, ela vai falar o dia inteiro até dormir. O adolescente, você tem que aproveitar uma oportunidade, a hora que ele quer. E aí, quando a gente lembra que a gente já foi assim, e quando a gente percebe também que somos adultos, que às vezes a gente também não quer conversar, aí a gente percebe que não estamos tão diferente lá da adolescência. Porque várias vezes, qualquer um de nós aqui pensou assim, eu dava tudo para não estar nessa conversa. Ela nem me convém. Vou usar lá a frase de Kardec. Nem me convém. Como que eu vou sair dessa conversa? Vou usar de como que eu vou sair? Eu vou encher minha boca de água, porque eu não posso comentar. Mas já estou aqui, né, minha mente, já trabalhando. Então, poxa, a gente falou que a gente sofre influência dos espíritos desde estar no ventre, desde antes de encarnar, a todo momento. Mas com esse monte de coisa acontecendo na mente do jovem, todo esse momento de puberdade, que começa com 12, mas eu não falei ainda quando que termina, né? E aí, alguém sabe quando que termina a puberdade? A adolescência? A juventude, né? Agora a gente mudou, a palavra nova é essa, juventude. Até quando se é jovem? É 21 anos. Até 21 anos era o que a gente esperava. 25, né? Até amadurecer. Essa é a frase, essa resposta que está mais próximo. Pelo MEC, né, que cuida ali de se entender, né, o jovem hoje é até 29 anos. Agora muita coisa faz sentido. Já está até 29 anos, compreensível, comportamento juvenil. Então, as coisas estão mudando, assim, né? Um pouco, mas na realidade é quando a gente acaba amadurecendo, porque a gente vê jovens com 15 muito mais maduros do que, né, se esperava ser adultos, com 40, 45. Mas isso daí não é uma culpa só nossa. Porque vocês imaginam, será que nesse período da vida, só nesse, a gente só queria um refresco? A gente tem uma pausa ali na influência espiritual, já que está acontecendo tanta coisa nesse corpo, nessa mente, com esse espírito, nessa alma que está encarnada. E aí? Será que Deus falou assim, vou dar um refresco? Será? Agora todo mundo lembrou da adolescência, né? De tanto que eu falei, todo mundo lembrou. Né? Quem tá ali na adolescência tá falando assim, com certeza não tem refresco nenhum. Não tem refresco nem da minha mãe, do meu pai. Vou ter dos espíritos que estão desencarnados e podem estar em qualquer lugar. E aí a gente lembrou da nossa adolescência. Por quê? Não tem refresco. A gente tem o mesmo grau de influência. Só que o que vai mudar é o que a gente vai daqui até o final da palestra conversar sobre. É como que eu estou me preservando dessa influência. Porque eu sofro influência, claro. Mas ainda há pouco nós falávamos também que eu tenho um livre-arbítrio. Criança tem? Tem. Jovem tem? Tem. Lembra até mais disso do que a gente que tem que entrar ali. Foi muito triste para mim, gente, sair da juventude também. Eu sinto que eu só saí agora, que eu tenho filhos. Então, depois é difícil virar adulto, porque a rotina passa a ser só uma e a gente tem que escolher coisas prazerosas. Se a gente tiver escolhido na adolescência, muito bom. E aí, né? Claro que não. A influência é a todo tempo. Né? Chegando lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem.
E aí a gente pega esse recorte e pensa assim, frequentemente os espíritos, ou seja, eu estou falando de quem? Dos desencarnados. Frequentemente são eles que nos dirigem. Isso é bom e ruim. Bom porque a gente nasce com um amigo, cada um chama de um jeito, anjo da guarda, espírito mentor, um guia espiritual, um guru, uma alma amiga, um espírito amigo. Cada um nasce com um suporte lá do lado de lá. E esse suporte, ele não é que ele seja muito mais evoluído que a gente espiritualmente falando, não. Mas ele está com a gente desde que a gente fez o nosso plano reencarnatório. E ele tem todo o roteiro na mão dele. Diferente da gente que nasce com o véu de esquecimento. E como que ele se comunica com a gente? Através da nossa intuição. Só que lembra que eu falei que nada é fácil? A nossa intuição, a voz que aparece na nossa cabeça é a nossa. Não tem certeza. Porque eu falei, se eu tivesse exatamente igual é no desenho animado, né? Um diabinho, um anjinho, um tem a voz mais assim aguda, né? E o outro tem a voz mais suave. Se eu tivesse certeza pela voz qual é a intuição boa e qual é a intuição que não é exatamente, né, a ideal para eu acolher, eu seria mais fácil. Mas eu também não precisaria de livre-arbítrio. Porque ia ser coerente. O que é mais coerente? Eu não ia ter graça, eu não ia ter outras histórias, eu não ia me desenvolver. Talvez não ia conhecer outros lugares, igual quando você ignora ali uma rota alternativa, né, no guia ali do GPS. Aquela voz é firme. Você repararam? A voz do GPS é firme. O caminho é por aqui. Vire agora. É agora. Aí você segue direto. Você teve que ver, mas você vai ter que dar um retorno, fazer um retorno, né, e voltar. E aí, quando a gente se pergunta, mas os espíritos estão ali me coordenando, eu sou uma marionete? Não. Eu recebo a influência e recebo intuições a todo momento. Só tem uma diferença, que é uma pista. Que essa pista a gente aprende como? Estudando. A nossa intuição, o bem, o que é do bem, não nos invade. Então, aí quando a gente fala assim, poxa, como assim não me invade? Então ele não vai me manipular? Manipular é uma palavra que soa boa ou ruim? Eu fui manipulado. É ruim, né? Sempre é negativo. Então eu não quero ser uma marionete dos espíritos. Porque alguns espíritos que estão ainda infelizes, que ainda estão distantes de alcançar de se purificar mesmo, eles estão e às vezes não é por ruindade, não. Às vezes eles tiveram uma encarnação semelhante à nossa, precisam daquele contato material, como é nos vícios, por exemplo, em todos eles. E aí ele quer experimentar daquilo e ele só quer que você continue vivendo naquele mesmo ritmo. Sem se portar, sem estudar, sem se desenvolver. Porque ele sabe que quando você evolui, ele deixa de ter acesso a você. E aí nem sempre é por ruindade. Ele age que está ajudando. Os pseudo-sábios, por exemplo, vêm aos montes, nas reuniões mediúnicas. Eles não têm só a intenção de destruir o que está sendo construído ali. Mas sabe aquela história assim, eu falo muito bem, então eu sei falar sobre qualquer coisa, mesmo não tendo conhecimento? Pseudo-sábio é assim. Eles têm um monte encarnado. Na internet, vários. Aí você pergunta assim, qual é o fundamento daquilo? Para que você quando você não se questiona, aí é o risco da manipulação. Quando você se questiona, você começa a ter pelo menos a dúvida. Será mesmo?
será que isso que Márcia falou lá na palestra faz algum sentido? Vou ler, vou debater, vou pesquisar, vou ouvir de novo. E a gente está aqui é para compartilhar o conhecimento, né? E a gente traz assim, traz a ciência, a gente traz o espiritismo e a gente vai construindo essa relação, vai construindo essa conversa. Então, a sintonia, a sintonia já parece uma coisa muito boa, né? Olha como que muda a palavra. Eu estou sempre sintonizado com o bem. Eu estou sempre recebendo intuições. Já são palavras mais positivas. E quando eu recebo uma intuição e eu penso assim, isso aqui faz mais sentido, e eu resolvo atender a minha intuição, mais vezes a gente vai ser intuído. Por quê? Naquele momento a gente abriu a porta do nosso coração e falou assim, olha, bons espíritos, eu quero ser intuído. Olha, eu vou fazer uma prova, eu estudei, ninguém está para se julgar. A gente se julga na hora, eu não estudei tanto, mas eu queria alcançar pelo menos alguma coisa. E aí ter a clareza, ter flashes daquilo que eu estudei, daquilo que eu ouvi na aula. De repente um assunto me chamou a atenção e eu lembrei daquilo. Então eu vou ter ferramentas, mas eu estou me conectando. Porque o bem precisa que você abra a porta. Né? Tem a passagem lá de Jesus na caminhada, que ele chegou a uma casa para levar a boa nova junto com os apóstolos. E aí quando um dos apóstolos chegou primeiro, ele chegou em seguida, e aí eles falaram assim, Jesus, eles não querem que a gente entre. Jesus tirou as sandálias, bateu o pó das sandálias dele e calçou de novo. E ele falou assim, se eles não querem que eu entre, daqui eu não posso levar nada. E o bem, ele precisa disso. Precisa da permissão, porque o bem não manipula. Os espíritos de luz, os bons espíritos, os anjos, eles não vão domesticar a nossa vida como encarnados. Quem faz isso é o obsessor. Porque ele precisa de você. Então, quanto mais eu estou sendo sugado, me sinto mal, às vezes é aquele amigo que eu percebo que se eu não mandar mensagem, eu também não recebo a mensagem. Ou eu só consigo ser amigo dele se eu gostar das mesmas coisas. E às vezes não é nada demais, tá, gente? Às vezes é música. Às vezes tem amizades que por anos você escuta aquela música e um dia você consegue dizer assim, poxa, amigo, essa música eu não gosto. Eu não gosto dessa música, eu só escuto para te agradar. E aí, de repente, aquele amigo, se ele for muito seu amigo também, ele fala assim, eu achei que você gostava. Mas tudo bem, vamos ouvir outra coisa. Isso é uma boa relação. Agora, então tá, então fica lá com a sua música, com aquilo que você gosta. Isso não é. Porque te deixa triste. O que deixa triste não é para você. Não vai ser bom, não vai ser positivo. Um outro cuidado que a gente tem que ter sobre a influência espiritual, né, que a gente tem. E aí, gente, influência espiritual vai ter em médios. Todos somos médios, todos. Só que vai ser em menor ou maior grau de sensibilidade. O livro dos médios vai ensinar isso pra gente. Então vai ter aquela pessoa super sensitiva que vai pensar assim, gente, a gente quer fazer isso aqui, mas eu acho que alguma coisa não vai dar certo. Ela está tendo ali já uma intuição. Né? Eu vou com vocês, mas eu ainda vou vendo assim mais os cantos, mais o caminho, porque eu estou com a sensação de que eu preciso estar mais vigilante. É uma intuição. Mais vigilante, mais atento. E aí vai ter aquelas pessoas que não vão sentir absolutamente nada. Mas ao conversar com outras pessoas, fala coisas assim divinas. Lembra de coisas, lembra de músicas, lembra de coisas que pode ajudar. E aí você percebe assim, gente, eu falei tanto para aquela pessoa, tanto, e eu nem sei por que eu disse aquilo.
Alguém aqui já pode ter vivido isso. Do nada, uma pessoa que nem me conhece sentou do meu lado e começou a contar um problema. Alguém aqui já passou por isso? Aí eu não sabia nem o que dizer, eu só ouvi. Eu falei, poxa, é difícil. Né? Uma frase, uma boa saída. Mas você ouviu e tudo que aquela pessoa precisava fazer era falar. Então, são tipos de mediunidade. Porque quando a gente pega a reunião mediúnica e entende o complexo, né? A reunião mediúnica vai ter o diretor, que vai observar a reunião acontecendo, vai observar, vai ter intuitivamente, ou quando tem, né, a evidência, a aproximação dos espíritos que querem se comunicar, e vai dirigir a reunião. Ó, ele está com a influência, vai chamar uma outra pessoa para conversar, né? Isso é uma reunião de desobsessão. Aí aquele espírito vai conversar, porque ele precisa do choque. Às vezes o espírito vai se aproximar, mas ele não precisa falar, ele não precisa escrever. E aí que entra o que acontece muito com o jovem. Muito. E não é pouco. Eu tenho um grande canal mediúnico que pode estar desorganizado. Os chakras mediúnicos, chakras de comunicação de energia, podem estar desorganizados. E aí eu vou ter momentos que aquele jovem que é muito doce, muito sereno, ele vai explodir e ter um acesso de raiva. Ou vai chorar copiosamente sem ter motivo nenhum. Ou vai parecer que está dormindo e estando acordado. Estou aqui, mas não estou sentindo mais o meu corpo. Sabe? Igual quando a gente está quase acordando, que a gente percebe o nosso corpo todo, mas não se mexeu ainda. A gente chama de paralisia do sono, né? A ciência vai chamar disso, o espiritismo vai chamar de mediunidade. Porque nós somos o espírito, nós não somos o corpo. Então, né, o espírito ele está aí, o jovem sem tendo o espiritismo ou tendo qualquer outra religião que acredita na influência espiritual, que está dizendo, olha, tem os espíritos, às vezes a gente fica mais sensível, às vezes a gente sai do prumo. Quanto mais você se conhecer, é melhor, e a gente está dando ferramenta. A gente não está colocando o jovem médium na reunião mediúnica de desobsessão. Ou não está colocando o jovem médium para receber cartas e mais cartas de psicografia. Porque isso só foi necessário lá na codificação do espiritismo. Por que nós precisávamos dos jovens? Pela pureza. Porque ele não ia ter tanta bagagem para influenciar, como nós teríamos, a influenciar as cartas que chegavam, as respostas que chegavam. Então, jovens médiums eram, né, frequentemente utilizados ali. As reuniões mediúnicas por sua potência mediúnica também, que é sempre muito grandiosa. E aí, a Associação Médium Espírita, ele criou também um alerta, né, sobre o risco da patologização do desenvolvimento mediúnico. Então esse jovem, ele é depressivo, ele é ansioso, ele é extrovertido. Claro, gente, que isso são, sim, doenças ligadas ao nosso estado cognitivo, aos nossos sentimentos. Precisa de um acompanhamento. Mas qual que é o alerta? Fazer uma divisão. O que faz parte? O que faz parte desse momento e o que não faz? Qual que é o limite? O que está mudando efetivamente a característica dele? Então, quando a gente tem o espiritismo, a gente está dentro do centro espírita, está percebendo que o nosso jovem está diferente, quem que tem que chegar não é a gente esperar ele chegar, porque ele não gosta nem de conversar, para vir conversar o que com a gente? Mas eu preciso, mas eu vou expor aquilo que eu preciso. Sabe quando a gente, quem teve filho há pouco tempo, eu tenho uma filha de 4 anos no Limar, conhece a minha figura. Sara, ela é excepcional, é uma figura completamente diferente da mãe. Então, quando eu aprendi
os momentos que ela está só com fome, e eu não preciso me estressar, eu só preciso dar o que o meu dragãozinho nervoso precisa, é só entregar, isso gerou uma calma, uma paz de espírito, e é isso. Então eu vou clamar por aquilo que eu preciso. Então se eu tenho muita pergunta, eu preciso ter para quem perguntar. Então eu preciso sim ter um momento de troca. Esse momento de troca com os jovens vai ser em qualquer local. Por isso que a gente fala que lá na Comerge, quem não conhece, eu convido a ir fazer uma visita. A Comerge é um espaço de evangelização contínua. Porque às vezes eu estou lá servindo a comida, né? Que é a comida boa pra caramba que tem lá. E aí o jovem vai falar alguma coisa e eu vou conseguir dar uma luz, dar uma ideia naquele momento, por mais breve que seja. Às vezes a gente vai estar confraternizando, servindo um chá, lendo uma página, mas eu vou estar dando a oportunidade a encher os copinhos com água para depois do passe. Parece uma tarefa muito simples, só que quando a gente fala assim, o seu Euler era um trabalhador que fundou os Ceareiros do Bem. Eu falava que ele era meu guru, que de fato ele me pegava assim, imagina, eu sem querer falar com ninguém, ele falava assim, o que é o passe? Me explica. Aí eu falei, senhor, ele não faz isso comigo não. Ele, mas você está entregando a página, então você tem que explicar o que é o passe. Aí ele me chamava para colocar o copinho d'água e falava assim, ó, esse aqui é seu, esse é da sua mãe, esse é de quem eu não conheço, esse é de quem vai vir pela primeira vez. E aí eu fui entendendo que a gente direciona energia em tudo que a gente faz na casa espírita. Então eu estou compartilhando a minha energia, o quê? Mediúnica. Ah, tem um curso de passe, já tem jovens com 15, 16 anos. Dá o curso de passe para o jovem, para ele dissipar a energia, porque o que mais tem é energia. E aí eu não vou colocar ele na reunião mediúnica, que não é o momento ainda. Mas pode dar o passe, pode ler a página, pode fazer a prece, como quiser, né? Que tudo tem que ter também quando vocês quiserem, né? Mas se eu não experimento, ou se eu falo, isso não é para você, isso não é para você, agora não, agora não, agora não, o que eu estou dizendo a ele? Que só quando ele realmente precisar pode voltar, e talvez ele não volte. Então, o que a gente pode fazer, né? Completando o nosso estudo de hoje, educar, ter estudo, ter mocidade, ter sarau, ter formas de expor, que eu estou aprendendo, rodas de conversa, né? Acolher, eu só quero falar, vou falar. Ah, eu quero só estar aqui, sem ninguém ficar me perguntando toda hora se eu quero fazer a prece, porque eu já baixei o rosto, eu não quero fazer, eu já estou dizendo, sem insistir, né? Acolher e direcionar. Porque direcionar é uma palavra positiva. Eu não vou dizer como ele tem que agir. Eu vou dar uma ideia. Olha, pode ser por aqui também. E aí, a gente fecha com essa pergunta. Toda influência é negativa? Não. E o que nós podemos cultivar com a influência dos espíritos? A primeira palavra ali, a nossa sintonia. E a nossa sintonia, ela vai ser alimentada onde? Na irradiação. Mesmo quando a gente aparenta não estar com nenhum problema. Tem a irradiação, tem o trabalho de irradiação na casa, e um dia desse trabalho, ou ao iniciar o trabalho, vamos fazer primeiro uma irradiação para casa? Para os tarefeiros, para os trabalhos que a gente está abrindo, para os jovens, porque a gente está ensinando, a gente está aqui compartilhando conhecimento, a gente está se expondo, a estar mexendo com as energias. E quando a gente se expõe, a gente está alinhando, né, nossos chakras no passe, às vezes a gente se sente bem. O primeiro erro que o trabalhador da casa espírita comete é não tomar passe. Ah, eu tô bem. Mas você vai dar passe? Não. Ah, eu não me senti muito bem hoje. Não estou com mal físico, estou com mal aqui.
no meu pensamento, no meu coração. Eu prefiro não dar o passe, mas vai ter que tomar passe. Mas sim, aqui somos 3 pessoas dando passe. Porque lá no Ceareiros é assim, gente. Por um bom tempo depois da pandemia, éramos 4 pessoas trabalhando na casa. Então os 4 revezavam, fazia palestra, dava passe, dava água, tudo trabalho da casa. Ficamos uns 2 anos assim, após a pandemia ainda. Né? Do ano passado, ano retrasado para cá, que foram chegando mais braços e o trabalho foi crescendo. Então, a gente não tinha muita escolha não. Se a gente não estava se sentindo cansado, a gente pedia assim, aos espíritos para que a gente pudesse doar só aquilo que estava bom. E aí o passe fluía. E é isso que a gente tem que aprender a fazer, uma irradiação por nós mesmos. Lá na coletânea de preces do Evangelho, lá no finalzinho do Evangelho, para quem vai ganhar o Evangelho hoje, tem uma coletânea de preces. E lá tem a prece por si mesmo. Se você não sabe como fazer, Kardec ensina. Está lá na coletânea de preces. Então a gente tem que criar o hábito de a gente orar pela gente, pelo nosso irmão que está nos incluindo, né, pelo nosso anjo da guarda, quem está junto com a gente. Conhecer a si mesmo. Quanto mais eu me conheço, aí eu vou lá em Santo Agostinho, fazendo uma reflexão diária de quem eu sou, como é que foi meu dia. Dessa parte do meu dia, o que não me agradou, mas eu tive que passar por isso. É uma forma de se conhecer. Para depois eu pensar assim, eu quero estar de novo nessa oportunidade. Eu gostei de fazer a palestra. Então vai ter irmãos que vai me perguntar se pode fazer a palestra, vai ser 5 horas de vida. Aí a gente está rindo que no começo a gente trocou, né, essa ideia, que às vezes a gente aceita, sim. Onde é? Saquarema, tá bom. Aí eu falei, bom, agora eu disse tá bom e agora eu vou me organizar. Eu saí lá de Cabo Frio, né, porque eu gosto de estar aqui. Então a sensação que eu tenho quando eu estou aqui junto com os espíritos, né? A gente é acolhido pelos encarnados e pelos trabalhadores desencarnados da casa, porque cada palestra é de um jeito em cada vez que a gente repete. Mas aí o que eu faço eu me sentir bem na reflexão do meu dia, eu falo assim, poxa, eu vou aceitar outras palestras, sim, se eu receber o convite, né? Eu vou aceitar, porque me fez bem, foi legal. Eu tenho medo dessa comédia, vou dormir com um monte de gente estranha, o banho uma doideira, assim, né? Aquela coisa estranha, assim, um monte de gente. E aí eu fui. Tirando a parte do banho gelado e constrangedor, o resto foi muito legal. As meninas estão rindo. É o trauma de toda menina, é o primeiro banho, né? Eu, quando fui a primeira comédia, ninguém me avisou. Por isso que todo jovem eu aviso, tá, gente? Ninguém me avisou. Com 11 anos eu fui a minha primeira comédia. Quando eu cheguei lá, eu vi o banheiro cheio, eu voltei. Falei assim, não, depois eu volto, tá muito cheio. E aí as amigas da mocidade que eram mais velhas, não, é assim mesmo, vamos lá. E tudo era muito, muito cheio. Mas, enfim, valeu a pena. Todo o restante valeu a pena. As músicas, a confraternização, as novas amizades. Então, por eu me conhecer e ver que aquilo foi bom, era melhor estar lá depois, né, no ano seguinte. Ter essa escuta sensível. O que é uma escuta sensível? Não é aquela coisa assim de eu escutar e falar assim, eu sei, já passei por isso, eu fui jovem também, eu sei. Isso não é escuta sensível. É escutar, segurar a vontade de rir, às vezes pensar assim, poxa, será que isso é um problemão mesmo, né? Às vezes a gente está numa correria tão grande, mas escutar, procurar a melhor forma de intervir, de ajudar, né? E a comunicação não violenta, que não é o não pedagógico. O não pedagógico por enquanto não. Não, eu digo assim, não é, tô só afastando. E isso é uma comunicação violenta que às vezes a gente pode ter com facilidade na facilidade. Eu tô com uma ideia de um estudo, posso fazer um estudo? Uma palestra? Aí eu falo assim, não, tá na hora não. Aí você acabou. Às vezes, nunca mais eu vou pedir, né?
Então a gente tem que ver o que a gente pode, o que ainda não pode, é como que eu vou fazer, aí eu volto lá no direcionar. Como que eu vou fazer então para eu poder chegar nessa parte, nessa fase? Eu sou novo na casa espírita, mas eu gostei, eu quero ajudar mais, como que eu posso ajudar? E aí eu ter essa comunicação sempre acolhedora. Vem cá, vamos conversar, vamos ver o que você gosta de fazer, como que você pode, aonde que você pode estar nos ajudando, compartilhando. E aí a gente tem esse direcionamento. Porque Jesus, ele foi assim. Ele escolheu cada apóstolo sabendo a sua personalidade e sabendo que eles iam cumprir e sabendo que eles iam errar, sabendo as suas imperfeições. Mas ele não questionou as imperfeições e muito menos pediu que fossem santos, estudiosos. Pelo contrário, ele quis homens simples ao seu lado, mas que tivessem um coração grandioso. E isso todos nós aqui temos. Todos nós temos um coração grandioso. E por mais que pareça às vezes que a gente está confuso, perdido, ou que já passou a minha vez, ou que eu ainda não estou pronto, na verdade não. Se a oportunidade aparecer diante de você, você pode escolher, sim, segurar essa oportunidade de mudar, de se melhorar, de atuar, de trabalhar, né, de ser um tarefeiro, de ser um cultivador dessa terra, né, de ser um ouvido, de ser um abraço que vai acolher. Então, que a gente consiga dar suporte para que em outros momentos a gente se vai, porque é o ciclo, mas que essa casa aqui, que é esse sol atrás do monte, né? Quando eu desci, eu lembrei daquela comédia, olhar o sol atrás do monte, né? Siga e vai. Eu tive essa sensação. Então, para quando chegar a nossa vez, esse sol não se apague, porque a gente precisa de mão de obra, assim como Jesus teve apóstolos jovens e mais velhos. Poxa, e velho, na época de Jesus era 30 anos, 33 anos. Na idade que eu estou, já era bem velho. Como que as coisas mudam, né? Mas tinha Mateus, tinha Tiago menor, que eram mais novos. Teve Lucas, que era ainda mais jovem, mas muito atento. João era o mais novo deles. Que era o João, a coragem de João, de estar ali até o fim, de não fugir, né? De estar depois de acolher Maria, como acolheu. Então, nós temos mão de obra, nós temos conhecimento, a gente tem que compartilhar, porque isso vai nos dar a segurança e vai dar a segurança também, né, de lidar com o mundo dos espíritos, que é o nosso verdadeiro lar, para que isso não seja distante da gente. Bom, irmãos, era isso, era essa a nossa mensagem de hoje. Espero ter contribuído, né, com vocês, mas principalmente com os meus amigos, meus pupilos ali do finzinho, que estavam interagindo bem com a minha palestra, e agradeço a oportunidade, né, estamos à disposição para quando precisar novamente.